A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Olá, ótima quinta-feira para você, hoje 9 de dezembro de 2021. Chegando para mais um Real Entrevista, por aqui na 90.1. Até logo mais, o meio-dia. Vamos trocar uma ideia sobre saneamento básico, sobre água e, claro, sobre os trabalhos realizados pela Saneouro, no nosso município. Comigo nos trabalhos, mais uma vez, Rodrigo Guerra, bom dia. Bom dia, Rômulo, bom dia, Kleber, nosso convidado aqui, ouvintes. Vamos aí, hoje é dia de responder muitos questionamentos, né? Às vezes é bom ficar ligado aqui para não repetir mentiras por aí. Então hoje nós vamos conversar direto com o Kleber, que é a fonte da Saneouro, para saber tudo o que vocês querem saber. Pode mandar pergunta aí. É isso aí. Kleber, bom dia para você, tudo tranquilo? Bom dia, Rômulo. Bom dia, ouvintes da comunidade ouropretana. Bom dia, Rodrigo. Agradecemos aí pela oportunidade de estar aqui e falar em nome da Saneouro, falar dos investimentos, falar tudo que tem realizado e também responder os questionamentos aí da nossa comunidade. Pois é, a turma pode acompanhar ao vivo também no nosso facebook.com/RadioRealFM oficial. Pode enviar a sua pergunta no 991609001. Central do ouvinte liberada para você também no 35510412. Pode ligar e fazer a sua pergunta. E claro, também no nosso Twitter e no nosso Instagram, Rodrigo Guerra. Ô Kleber, bater na Saneouro virou o esporte preferido dos ouropretanos. A empresa que conseguiu, por exemplo, juntar aqui em Ouro Preto bolsonaristas e petistas. Seja da GS Enigma, né, que é a empresa que é dona da Saneouro, já teve em vários lugares do Brasil. Algum lugar você já sentiu uma resistência tão grande quanto você sente aqui em Ouro Preto? E por que, na sua opinião, acontece isso aqui? É importante a sua pergunta e o esclarecimento. A GS Nima, nós somos formados por dois acionistas, a GS Nima Brasil com a MIP Investimentos. MIP Investimentos entrando agora no ramo de saneamento, parceria com a GS, que já tem essa expertise no saneamento. Ela tem um ramo de atuação em vários municípios e entendemos como, assim, cada município tem o seu desafio. Unidades também do estado de São Paulo, tem a questão da hidrometração, onde muitos hidrômetros, quando se chega, vão instalar os hidrômetros para que seja feito daí que tem cumprimento das metas, e tem sempre a resistência daquelas pessoas que nunca pagaram a água ou praticamente o hidrômetro não funcionava. Que é o caso daqui, que é uma questão também importante, que é uma questão cultural, onde a população não tinha o hábito, né, de acompanhar o seu consumo por um equipamento, que é o hidrômetro. Então nós vemos como uma manifestação, até de certa forma natural, porque é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura tem os seus desafios, e que nós entendemos que é o caso aqui em Ouro Preto, né? Partindo de uma tarifa básica que praticamente não era paga, né? Então o município tinha que, para manter o sistema operando, tinha que aportar sempre valores adicionais aí para conseguir pagar com seus custos. Mas é uma situação que a gente vê que realmente, quando me falaram que Ouro Preto não tinha hidrômetro, eu falei, puxa vida, uma cidade tão importante como Ouro Preto não ter uma ferramenta tão legítima para garantir o abastecimento de água para a população. Mas a gente entende que isso, como eu falei, é uma ação que está mexendo com o aspecto cultural da população, mas que é necessário para manter os sistemas, né, e atender a legislação federal, que é o cumprimento da universalização dos serviços de água e esgoto. Ô Kleber, muito se fala desse contrato da Saneouro com a prefeitura, né? E agora o que se tem falado é do não pagamento, né? Foi dar de mão beijada. Existe algum trato, alguma cláusula nesse contrato falando do pagamento de água dos prédios públicos, por exemplo, escolas, igrejas, lá da sede da prefeitura? Como é que isso ficou acordado? A prefeitura vai pagar uma conta de água como cidadão comum? Isso foi tudo definido no edital da concessão, né? No edital
onde abriu a licitação para as empresas participarem do processo, onde a Saneouro foi a vencedora. E aí, nesse edital foi definido as categorias, né, como seria a cobrança do uso da água por faixas e por categorias. Então lá foi definido as tarifas residencial social, tarifa residencial, comercial, pública e industrial. Então as instituições públicas também passarão a pagar pelo consumo igualmente a população que é o residencial. Na teoria, o Ministério Público abriu mão, né, dos 18 milhões da outorga ou da compra, vamos dizer assim, da prestação de serviços aqui, para que ficasse um pouco mais interessante para quem viesse, né? Algumas empresas vieram, muito se fala, a Copasa veio e não quis, pela dificuldade do trabalho. Você acredita que esses 18 milhões, eles poderiam ter sido revertidos, por exemplo, num abatimento de conta ao longo dos anos até chegar o valor de 18 milhões? Só lembrando, Kleber, antes de responder, que essa foi uma dos apontamentos da CPI que teve, né? Esse não pagamento dessa taxa de outorga, que eles apontam como uma das possíveis causas de anulação do contrato. Existem, todo o processo de concessão, algumas situações, né? Em alguns municípios é verificada a possibilidade de ter uma outorga para o processo de concessão, outros não. Isso tudo de acordo com o estudo de viabilidade financeira do próprio edital. Nesse estudo de viabilidade, quando se existe a necessidade de pagamento de outorga, é o contrário, existe até um valor maior na tarifa. Então não é um abatimento nas tarifas, vai ter um acréscimo até. Sim, então, porque aí você teria que aportar mais inicialmente. E pegar Correto. o valor de volta, né? Sim, por meio da tarifa, né? Então, quando se tem um pagamento de outorga, faz com que a tarifa seja ainda mais cara. De certa forma é muito importante a gente falar isso, porque fala assim, foi dado de mão beijada e tal. Então, se tivesse pago, vamos supor, os 18 milhões, a tarifa de água talvez teria um metro cúbico mais caro. A gente pode dizer assim. Correto, é isso mesmo. Porque dentro desse estudo de viabilidade financeira do edital e da concessão, é verificado todos os investimentos necessários para o município, os custos operacionais e atrelados à receita. Então, a conta tem que fechar. Aportando o valor, uma outorga, com certeza o valor da tarifa seria maior. Ô, Kleber, falando em valor de tarifa, eu sei que você já respondeu isso outras vezes, mas como a audiência, eles vão cobrando novamente, o valor da tarifa em Ouro Preto seria, né, que vai começar a ser cobrado agora, um dos mais caros por levantamentos que foram feitos aí, da GS Enigma. Por que o valor aqui é tão superior a outras cidades onde vocês já estão? Então, tudo isso foi definido no edital da concessão. Então, a Saneouro, ela não criou as regras do processo do edital, a própria lei que nós temos que seguir. Mas só tinha tarifário no edital? Porque tinha. O prefeito falou aqui que um dos pontos também que eles poderiam pegar que não tinha tarifário no edital. Tem, com certeza, havia dentro do edital tinha os bens reversíveis que fariam parte da concessão. Nós não estamos ganhando nada de mão beijada, nós temos que investir no sistema. No edital tinha os valores tarifários para todas as categorias e os tipos de categoria. Tem as metas do contrato, as metas que estão definidas no termo de referência, as metas de universalização, do atendimento aos clientes. Então, todas as regras foram definidas lá, inclusive a estrutura tarifária. Então, foi feito esse estudo no processo do edital para chegar ao valor do tarifário. O valor tarifário, ele representa praticamente a quantidade de investimento que requer no município. Então, na ordem de 150 milhões. E, principalmente, investimentos para levar o esgoto num patamar de 0% praticamente para 90%. Então, o investimento é altíssimo. Ainda mais numa cidade com relevo variado, com várias corpos d'água como interferência. Então, isso representa não somente também o investimento a ser aplicado no município, para atender as metas do contrato e chegar à universalização, mas também a manutenção desse serviço, que também para manter tem um custo bastante elevado, que nós temos que atender os 12 distritos do município. Então, Ouro Preto é uma cidade diferente em relação aos demais, por exemplo, que a AGS opera. Por exemplo, Araçatuba é uma cidade
importante no estado de São Paulo, porém ela é uma cidade compacta, tudo está próximo, diferente daqui que tem a sede e os demais distritos que nós temos que também atender tanto o abastecimento de água como o tratamento de esgoto. Ouro Preto é 2,5 vezes maior que Belo Horizonte territorialmente, então talvez essa cobrança um pouco mais alta, né? Ouro Preto tem uma tarifa em média, numa família de 4 pessoas, 16 metros cúbicos, de acordo com o levantamento aqui da emissora, de R$ 125,00, a Araçatuba, 63, Paraibuna, 54, Santa Rita de Passa Quatro, R$ 40,00. Ô Kleber, muito se fala de instalação de hidrômetro, né? Quantos hidrômetros a gente já tem instalados no município? Nós temos hoje, eu participei na sessão da Câmara informando sobre os hidrômetros também. Infelizmente troquei os números na hora da fala, mas assim, oficialmente nós temos 18.200 hidrômetros instalados, numa quantidade total de ligações passíveis de ser instalados de 20.200. Então, onde nós atingimos aí o número de 90% que permite o início da cobrança pelo consumo. Aquele número de 12 foi você que você... Foi uma confusão no momento? Confundiu nos números. Não foi nada de proposital, foi uma confusão no momento. Eu estava lá quase 2 horas e meia em pé, então naquele momento eu confundi o número de 18 mil hidrômetros instalados com o que deveria ser instalados e por isso chegando a 67%, o que não é o real, que hoje nós estamos com 90%, porque nós temos hoje 18.200 aproximadamente instalados, continuando instalando, um total de 20.200 para serem instalados. Esses 20.200 é pelo IPTU? Como que foi calculado esse número de residências onde serão instalados os hidrômetros? É pelo número de imóveis passíveis de onde tem ligação de água. Já existe uma ligação. Entendeu? Ah, tá. O imóvel passível de água significa onde já tem uma pena d'água, por exemplo. Isso mesmo. Tá. Então, mesmo que não more ninguém na casa, o hidrômetro vai ser instalado. Sim, mesmo que o imóvel não esteja... Porque ele é considerado como uma ligação ativa no sistema. Porque a gente tem questionamento de ouvintes, tem um sobrado na Travessa das Lajes, está caindo, não mora ninguém há anos lá e foi instalado o hidrômetro. Então está correto dentro do edital. Sim. Se não estiver habitada e não for possível habitar, isso aí será excluído também. Não vai cobrar água, porque não vai receber, né? Mas o hidrômetro tem que ser instalado. Tem que ser instalado. Tá. Existem casos também de hidrômetros instalados e com o cano ele para na parede do lado de fora. Não entra, não tem água, passando, acredito que até o hidrômetro tem água e o cano está lá do lado de fora da casa. Isso também está dentro do procedimento da Saneouro? Sim, o que a gente tem feito é que vários pedidos, quando existe uma ligação atendendo uma pena atendendo vários clientes, eles naquele momento eles não têm condições de trazer a tubulação até o hidrômetro que nós instalamos. Então a gente deixa aquilo lá como espera e esses não entram no nosso cálculo de casas hidrometradas. Só passarão a partir do momento que pedirem a ligação para interligação ao sistema. Kleber, isso é importante, que até o vereador Matheus aqui, ele falou que Ouro Preto tem muitas casas, imóveis, onde se tem uma ligação e que depois o filho monta uma casa atrás, o outro filho, então... e até vizinho, o negócio vai espalhando, até porque antes não tinha cobrança de água. E parece que isso tem um problema, porque essa conta chega só para a primeira casa. A Saneouro já tentou, como que a pessoa lá da última casa, lá, da primeira, para passar para as outras casas, qual que é o procedimento que o usuário vai ter que fazer para falar, eu quero dividir isso aqui. Até porque eu acho que em alguns casos a projeção de conta, né, pode vir muito alta devido a isso. A casa chega em um imóvel, só que ela vai espalhando pelo bairro inteiro ali por trás. Vai tendo ramificação, né? Esse é um cuidado que nós tivemos em relação ao recadastro. O recadastro, onde nossos funcionários foram a cada local fazer uma pesquisa para entender como é que era o abastecimento ali. Se era uma pena atendendo três famílias, por exemplo, que são chamadas 3 economias. Aí, nesse caso, mesmo concentrando numa única fatura, o cálculo é feito pegando o volume total, que, por exemplo, são 30 metros cúbicos. Esse volume total é dividido por 3 e aí sim é feito o consumo
prevendo os 10 metros cúbicos de uma família, 10 metros cúbicos, porém isso é somado numa única conta. Então se pegar e dividir aquela fatura por 3, é o justo que ele está pagando por aqueles 10 metros cúbicos. Não sei se eu fui... A conta é dividida, é rateada, vamos dizer assim. É rateada. Mas ela chega numa conta só. Chega numa conta só, porém ela é rateada dentro da própria conta. Aí o problema é do cara daí pra frente pra ele dividir ou não. Igual no meu prédio tem uma única ligação e lá tem 5 economias. Nós estamos dividindo o pagamento em 5 economias. E o cálculo é feito com base nas 5 economias. E se o cara quiser desmembrar, o que ele faz? Ele tem que pagar a instalação do hidrômetro, muito tem se falado isso, né? Porque às vezes dá uma confusão, fala não vou pagar, o outro não pagar. O outro se explode pra lá. Exatamente. Essa questão da gente unificar justamente é por isso. Se um não pagar, como é que nós fazemos em relação às ações de inadimplência? Um vai ter que pagar pelo outro. Né? Ou pode ser igual o cartão de crédito, que paga lá a parcela e fala que ela ali não pagou. Não, né? Não, isso não é possível. O que nós temos feito, orientado, essas famílias buscar individualização, levar a sua tubulação até a entrada até na rua, que aí nós fazemos a individualização, colocamos um hidrômetro específico, então vai ter uma cobrança separada. E aqueles que são clientes, ou seja, eu já tive no passado uma matrícula e eu era cliente, por exemplo, do SEMAI, né, onde a gente unificou. E esse cliente nós não cobraremos a ligação. Então vai ser também de forma gratuita. A família que está lá atrás, vamos supor, a água entra na casa da frente, a casa de trás, ela quer fazer uma nova ligação. Isso ele vai ser cobrado dessa família. E qual o valor? Se ela já tem uma matrícula, ou seja, ela já está inserida no sistema nosso. O que estaria seria a casa da frente, não? A ramificação que a gente está falando. Normalmente, o SEMAI, para cada família, para cada economia, criava-se uma matrícula. Então chegava uma conta separada para cada um. Então eles já eram clientes. Então nós tivemos que unificar, mas agora nós podemos também abrir, porém, como já são matrículas existentes e são clientes nossos, essa ligação não é cobrada. Essa hidrometração não é cobrada. Então, que estava no banco de dados, só para deixar claro, quem estava no banco de dados, para ser mais claro. Isso mesmo. Não paga essa ligação. Paga, quem não estava? Comprei um terreno, ele vou construir. Quanto custa? É cobrado uma nova ligação, se não me engano, está em torno de R$480 uma nova ligação. Tudo vai depender da extensão, do tipo do pavimento, então é sempre feita uma vistoria prévia, é feita uma solicitação para vistoria, fazemos a vistoria e depois apresentamos o valor com base nos critérios de distância e outros que está no regulamento também. Ô Kleber, algumas famílias já começaram a receber suas contas d'água, né? E parece que a Saneodo está fazendo aí para ajudar ou para conscientizar quem tiver até 20 metros cúbicos por família, quem ultrapassar um pouquinho desse limite ou ultrapassar muito, como é que vai funcionar essa cobrança? E a cobrança fica ali na casa dos 20? Isso mesmo, é uma ação que a gente está preocupado, claro, com nós tivemos os 4 meses aí de simulação, apresentando os valores, e como outra ação até para trazer uma forma assim, de minimizar os valores altos, né? Nós, por 3 meses, nos próximos 3 meses, para aqueles que já estamos cobrando pelo volume, tem um limite teto, aquela tarifa residencial vai ter um volume teto de 20 metros cúbicos. Então, se ela tiver 30 metros cúbicos de consumo, vai pagar pelos 20. Vai ser informado dos 30 e vai pagar pelos 20. Por que os 20? É o valor que nós entendemos como uma referência de uma família que pode, no máximo, utilizar. Então, estamos aí dando condições das pessoas ainda por 3 meses buscarem alternativas para ter o uso consciente, buscar se tem vazamento. Nós temos hoje 3 equipes disponíveis para caça-vazamento interno. Então nós estamos, mesmo isso não estando no regulamento, nós estamos tendo esse cuidado de estar fazendo essa investigação e até consertando também. Então são 2 ações aí importantes, que é esse programa de caça-vazamentos e esse volume teto de 20 metros cúbicos para aqueles que começaram a hidrometração a cobrar pelo consumo a partir de agora. Ô Kleber, pergunta do ouvinte, o Cláudio está questionando aqui. Pergunta para o senhor Kleber, porque de contas de água terem com valores diferentes na mesma rua, sendo que quem gastou 17 metros cúbicos está pagando menos
do que quem gastou 14 metros cúbicos. Não está sendo cobrado em cima do metro cúbico de água? E mandou a foto das contas aqui. Nós podemos analisar essa fatura, verificar o que pode estar acontecendo, mas normalmente tem implicância da questão do número de economias e tem também a questão de atrasos, valores pagos, então tem um valor, uma dívida conosco, então nós temos que analisar caso a caso. Começando a Mas cobrar agora? Já recebeu a primeira, ela vence quando? A primeira conta já tem vencimento, é para janeiro ou já é para dezembro? Eu acredito que a data de vencimento são 15 dias, dia 20 ou dia 21, eu não me recordo. Então essa conta que veio agora já vence dia 20. Dentro do mês. Dentro do mês. Então essa conta ela tem que ser investigada, pode ser outras coisas que estão vindo. Justamente é isso, nós esperamos que nesses casos aí que nos procure, nós temos uma loja de atendimento, nós podemos esclarecer as dúvidas, que vão surgir com certeza, como eu falei, é uma situação muito nova em Ouro Preto, mesmo com as simulações, e tendo agora esse volume teto de 20 metros cúbicos, entendemos que vão ter dúvidas e estamos sempre de prontidão para fazer os esclarecimentos necessários. Ô Kleber, falando em esclarecimento, até esses números que você falou que você confundiu aí na Câmara, isso teria que ser regulado, né, pela Arisb. Regulado não, como que Fiscalizado, Fiscalizado, é a agência reguladora. Como que essa fiscalização da Arisb, né, nesse caso de instalação de hidrômetros, vocês mandam o número para ela, elas têm um fiscal com vocês, como que é esse relacionamento entre vocês, esse diálogo? Esses números são informados à Arisb, ela fará com certeza aí uma avaliação, uma espécie de auditoria nesses números aí, estão para ocorrer. E assim, nós vamos estar, assim como o número de hidrômetros, que é uma meta contratual, assim como os indicadores de desempenho, isso são informados regularmente, mensalmente à própria agência. Ela está vindo regularmente também no município para fazer vistorias técnicas que são indispensáveis aí, porque com a emissão de relatórios e de ações que nós devemos fazer. Então a Arisb ela regula o contrato, ela com base nas informações e se verifica que está sendo feito o cumprimento dessas metas. Ô Kleber, a Arisb já veio fiscalizar ou contar, vamos dizer assim, quantos hidrômetros já foram instalados ou a cobrança só pode acontecer com os 90%? Se a Arisb chegar aqui e falar assim, não tem os 90%, o que acontece? O valor vai ser devolvido para a pessoa, fica de crédito, porque no contrato, né, todo mundo está batendo nessa tecla, só pode ser cobrado com os 90%. Se a Arisb chegar e falar, não, pra gente não tem 90%. O que acontece? Nós iniciamos isso com base em uma segurança muito grande em relação ao nosso contrato. Então, nós fizemos toda essa avaliação em relação à quantidade, ao atingimento dos 90%, e nós estamos bastante seguros com esse número e identificamos que isso, a probabilidade é muito baixa disso acontecer, de qualquer divergência. Porém, se tiver e for comprovado, isso aí vai ter que ser revisto, essas faturas novamente. Sim, até porque, né, pode gerar dúvida. A Arisb não veio fiscalizar, eu não vou pagar nada. A dúvida né, Rodrigo? Que fica, como que é feita essa vocês mandaram eles, é isso mesmo, é ok, é pela nota fiscal dos hidrômetros. Comprei tantos hidrômetros aqui. Como que é feita essa regulamentação? Prestação de contas, né? Exatamente, isso que é muita dúvida, muita gente pergunta isso pra gente, e fala, a Arisb nem veio aqui em Ouro Preto. Os caras já estão cobrando. Eu queria saber exatamente isso, como que é esse relacionamento? Eles vieram aqui, tem alguém da Arisb o tempo inteiro aqui ou não? Não. Como que é esse relacionamento com vocês não, e essa o tempo fiscalização? todo não, o tempo todo não, eles vêm regularmente, tem datas específicas, semana que vem estarão aqui para outra ação, que é a verificação dos indicadores do SNIS, mas essa validação, essa confirmação, a Arisb vai estar, e nós estamos muito seguros em relação ao início da cobrança. Então, se tiver algum erro, se tiver algum problema, com certeza vai ser revista a fatura, mas estamos bem seguros e a população pode manter com a questão aí do pagamento em relação ao início da cobrança pelo consumo. Porque se ficar nessa de Arisb não veio, eu não vou pagar, vai gerando multa, né? Vai gerando juros. E a coisa que às vezes a família não estava preparada para pagar esse mês, quando for pagar pode ser um pouquinho mais alta. Inclusive nós estamos informando também
naquelas faturas que nós estamos entregando para os locais que não foram hidrometrados, a possibilidade do corte. Então já vale o corte. O corte é quanto? É uma conta? É uma fatura. O impedimento da hidrometração, por exemplo, nós temos aí duas leis, uma lei municipal e uma lei federal, que permite, após notificação, da possibilidade do corte. Então, a impossibilidade, o impedimento de nós instalarmos o hidrômetro, isso está inferindo... Pode gerar o corte. Se eu não me engano, essa lei é de 2007, 2008, por aí. Existe a lei municipal, que é o regulamento dos serviços de água e esgoto, e tem a lei federal, 11.445, que indica isso. E se continuarmos com essa situação de impedimentos, nós partiremos aí de acordo com o contrato que prevê e pela lei também com os cortes. Mesmo com o estado de calamidade, vamos dizer assim, nessa pandemia, né, porque alguns serviços eles foram proibidos de serem cortados aí da população, como a luz, a água vai ser cortada mesmo durante a pandemia, se o cara não pagar. A questão é o seguinte, quando a pessoa não tem um hidrômetro, ele está prejudicando a outra pessoa, porque ele está tendo o uso inconsciente dessa água, está prejudicando. Então a gente vê isso como uma ação até para preservação da saúde pública. Então identificamos que é uma ação, pelo contrário, não é um problema do Covid, é um problema que vai trazer problemas para uma questão que vai trazer problema para outras pessoas. E é dessa forma que a gente entende. No caso de inadimplência também? Inadimplência, nós temos as formas de estar... ferramentas de estar negociando e aí permitindo esse parcelamento em 10 vezes. Então a gente busca sempre uma negociação. Isso porque, como é novo aqui em Ouro Preto, gera muita dúvida. Vamos supor, eu agarrou aqui no mês e eu não consegui pagar a conta hoje. Aí você vai me notificar em quanto tempo que pode haver o corte? Nós buscamos, em relação ao não pagamento, a última instância do corte. A última instância. Isso nós temos já definido em Ouro Preto, que nós vamos buscar até o último momento negociar. Temos uma equipe de negociação que vai... Às vezes as pessoas esquecem. Não tem o hábito de... Sim. Esperar acumular 3 faturas. A gente via isso. Luz, né? Tinha o SEMAI, deixava de juntar 3, 4 faturas para começar a pagar, porque... Dá então, R$80 no máximo. Então, deixava... E é isso que a gente tem buscado, de chegar nas pessoas, temos equipes específicas para fazer esse acompanhamento. Então, a questão do corte é o último estágio que a gente vai... Temos parcelamentos, nós negociamos. Então, é uma forma do que a gente busca aí para evitar, como eu falei, em último caso, a cobrança. Até hoje a gente não cortou de ninguém. Ô Kleber, e como fica o caso das pessoas, por exemplo, dos bairros e das casas onde as pessoas não quiseram... ninguém vai pôr hidrômetro aqui não. Aí tem, né, o hidrômetro barrado em vários lugares. Aí do lado foi instalado, beleza. No seu bairro não foi. Esse corte dessa pessoa que não deixou ser instalado, barrou a hidrometração, ele vai ser cobrado? Tá num processo na justiça? Como anda essa situação? E depredação também do hidrômetro? Não, do hidrômetro e do veículo. Parece que teve veículo queimado. Ouro aí, né? Como anda isso vai ser cobrado no final do contrato? Então, aqueles locais onde, de forma ampla, né, os locais, alguns distritos que nós fomos impedidos de hidrometrar. Nós estamos vendo todas as questões legais, judiciais, para que a gente tenha o direito podemos fazer isso, que é a hidrometração. Entendemos que é um ato, esses impedimentos é um ato que tende a trazer um prejuízo para a população. Nós temos toda a autorização para a instalação dos hidrômetros, dos investimentos a serem realizados, porque é um bem público, é um patrimônio do município. O hidrômetro é um investimento público. Então, quando ele depedrado, isso nós vamos estar aplicando as multas que cabem dentro do regulamento da concessão. As multas no município? As multas naquele indivíduo que, por exemplo, danificou o hidrômetro. Ele é passível de cobrança de multa e depois a cobrança pelo próprio hidrômetro que foi danificado. Aqueles impedimentos pontuais que nós podemos falar. Em alguns locais, algum bairro que algumas pessoas não deixaram. Eles estão sendo notificados, estarão sendo notificados, que eles estão impedindo uma ação que é notória, que nós podemos fazer, é uma ação pública,
informando isso e falando que está passível de corte. E vai ser feito o corte. Ô Kleber, a gente, não sendo dedo duro, mas a gente sabe quais são as pessoas. É porque o cara se identifica, tem alguns áudios rodando aí de algumas pessoas que eu acredito que o senhor já deve conhecer e saber quem é. Falam, vamos concretar a caixa do hidrômetro, vamos arrancar, não sei o quê. Qual é a ação da Saneouro para isso? Vocês ficam só observando, claro que as meninas não dão conta também de ficar monitorando rede social, que não é o papel delas. Quem tem reclamação para fazer, que faça um boletim de ocorrência, vá ao Ministério Público, ligue na Saneouro. Rede social é muito legal para causar, né? Instagram, WhatsApp é muito legal para causar, mas não vai na raiz do problema. Como é que vocês enxergam isso ou vocês estão esperando acontecer para tomar alguma postura? Porque chega aqui pra gente, vamos fazer campanha para a população concretar os hidrômetros. Eu falei, gente, isso é crime. Como é que você enxerga isso, a Saneouro vê isso? O hidrômetro é um bem público, é um bem da sociedade. Então, quando se existe esse tipo de ato, ele está indo contra a sociedade, contra o sistema público de abastecimento de água. Isso é crime. E crime a gente multa. A gente vai aplicar todas as sanções necessárias e definidas no regulamento da concessão. Que é a multa, nós podemos abrir BO, fazer o seu corte, cobrar pela reforma e recuperação desse hidrômetro. Então nós temos todos os meios para agir em relação a essa situação. Rodrigo. Você falou que o hidrômetro é um bem público. A ETA teve uma polêmica que a Saneouro está pondo nas ETAs, é uma plaquinha de propriedade da Saneouro. A ETA passou a ser da Saneouro, do município, está em concessão, depois a Saneouro vai ter que devolver. Tem gente aí preocupada que você possa fazer uso campeão das ETAs aí. O que significa essa plaquinha lá, propriedade da Saneouro? Tudo que foi no edital de concessão foi definido tudo que repassaria do sistema. A Saneouro passaria a cuidar. Então, tem lá os bens ativos. Nós tivemos que fazer no início a identificação desses locais que são considerados como ativos do sistema público. Mesmo que tenha o nome da Saneouro, isso é da prefeitura, é do município. A concessão, nós não somos donos de nada. Nós somos obrigados a manter a prestação do serviço, investir. Por exemplo, nós vamos construir a estação de tratamento de esgoto. EPAR. Vai ter etiquetinha lá da Saneouro, vários equipamentos, mas aquilo é sistema público. Após os 35 anos da concessão, tudo volta para o município. Então, esses 150 milhões é todo do município, não é nada da Saneouro. Então, nós utilizamos das estruturas existentes, tubulações, reservatórios, as ETAs, as bombas, tudo que foi um bem do município, tudo que é um bem do município. E temos que reinvestir e melhorar esses equipamentos e todas as instalações como a gente tem feito. Então ninguém precisa ficar preocupado com isso, não. Que vocês vão pedir uns campeão, não, né? Foi até comentado na Câmara, como eu estava a semana anterior, que estaria sendo feita uma lei específica. É desnecessário, porque já tem isso dentro do contrato, já é um bem reversível, é um bem da população, é um bem de Ouro Preto. Talvez a vaidade, né, de digitar a plaquinha da Saneouro, de ser contra, né, não consegue enxergar dessa forma. É uma polêmica menor, realmente, tá o nome lá ou não tá. O que vale é o que tá na lei, né? Exatamente, não, o que tá na lei. Sim. Obviamente ele pode pôr a placa que ele quiser, porque se tiver dentro do contrato que é do município, ele pode pôr a placa pintada do jeito que ele quiser, que isso não vai ficar para Saneouro. Uma outra pergunta, você falou de BO, que vocês podem fazer BO, mas parece que foi feito um BO contra a empresa na Avenida Américo René Gianetti. Sim, lá em Saramé. Vocês estavam fazendo obras, na madrugada, parece que meia-noite, não sei o quê. Isso é legal, Kleber, ficar fazendo obra nesse período? Parece que o povo lá ficou bem bravo com vocês. Ficou bem bravo mesmo. Ô, Kleber, só aproveitando a pergunta do Rodrigo, a reclamação chegou também do serviço estar começando muito cedo.
Aí a gente falou, que horas você tá começando? 7 da manhã. Eu falei, gente, mas aí é o horário da empresa. A gente até falou isso. Mas à noite é meio complicado. Meio não, é totalmente complicado e desnecessário. Pelo menos, se não foi acordado com a população do jeito que chegou pra gente, é que não houve nenhuma conversa com a associação de bairro. Não, mas aí tem lei também. Não tem a partir de 10 horas tem que ter um mínimo ruído. Decibéis. Mais baixo. Então, ali o objetivo da obra em si é que existia uma reclamação de um cliente que passava no seu quintal uma tubulação, uma drenagem, e ali tinha uma infiltração de esgoto. Então toda a obra que foi feita ali com o objetivo de resolver um problema que há anos acontecia, de reclamação daquela localidade ali pelo odor do esgoto naquela região. Então, com base nesse tipo de serviço e também para não trazer um problema no trânsito, que aquela ali é a via principal de acesso aos outros distritos, como Lavras Novas, Chapada, Santa Branco, Rita, né? e assim, ali existe um tráfego bastante significativo. Então, nossa proposta foi fazer durante a noite para não trazer esse impacto. Informamos fizemos uns folhetos para entregar para a população. Alguns que não tiveram conhecimento reclamaram, que aí que estavam mesmo um pouco mais distante da obra, reclamaram pelo horário que a gente estava executando. Mas o objetivo nosso foi não trazer um impacto no trânsito, porque ali ia parar tudo. Então, com base nisso, com a reclamação, pela questão do boletim de ocorrência, nós paralisamos com aquele serviço para não ser feito à noite, e aí seguimos no dia seguinte, pela manhã, o mais cedo possível, para trazer o mínimo de impacto também no trânsito. Então foi esse o processo que a gente fez. Às vezes a nossa comunicação não consegue chegar a todos ali naquele mesmo momento, mas foi dessa forma que a gente buscou atuar, né? Não trazendo impacto para o trânsito, mas infelizmente teve a questão do barulho. Ô Kleber, você falou de esgoto ali naquela região de Saramenha. Cara, aquele esgoto ali da Vila dos Engenheiros, quando vai ser resolvido aquilo? Tá no cronograma, porque, cara, a gente passa lá de vidro fechado, Rodrigo mora lá perto e tá cada vez mais insuportável aquele esgoto ali. Isso aí também a gente tem que ser justo. Esse problema desse esgoto vem há mais de 20 anos. A Sanioro chegou agora, quero saber quanto que vocês podem resolver, mas imputar aquilo ali a Sanioro também há muito tempo que tem aquele esgoto ali e tá cada vez pior. Vocês têm um dia para resolver aquilo, porque ali tá difícil também. E como vai ser feito? Porque ali é uma área bastante complicada de se mexer também, né? Muita área verde. Fórum ali também, eles mexeram há pouco tempo. Até que funcionou bem as obras de esgoto não são muito simples, né? Nós temos que sempre ter um planejamento, um projeto para execução, porque depende de vários fatores, relevo e outros mais. Ali na Vila Operária a gente prevê a execução de algumas redes e em paralelo nós vamos estar fazendo todo um trabalho de investigação para entender aquele problema, porque a gente sabe que não é legal, né? Tem aquele odor. Nós vamos fazer um estudo e elaborar o projeto para execução. Então nós prevemos aí nos próximos, acho que no primeiro trimestre aí, ter o projeto para resolver aquele problema, e depois as obras em si depende do tempo, depende da complexidade que vai ser necessário ali para resolver. Falando de Vila Operária, tem mais perguntas de ouvinte. Bom dia, gostaria de saber quando vai ser instalados os hidrômetros da Vila Operária. Aqui na Vila Operária, minha ligação vem de outra rua. Como será feita essa instalação? Ainda aproveitando a da Vila Operária, está pedindo para perguntar a você como será feita a instalação de hidrômetros na vila. As penas d'água e ligações de esgoto foram feitas antigamente em rua sim, rua não. Ou seja, uma rua tem pena d'água e esgoto e a outra não tem. Como será feita a separação? Nós conhecemos a situação, a condição na Vila Operária. Nós sabemos, como eu falei, nós vamos fazer 2 redes, em 2 ruas vamos executar novas redes, implantar que não existem. Que sabemos da situação lá, que na rua que tem a rede, existe a pena d'água que abastece uma casa da frente e a casa do fundo que está virado para outra rua. Então ali nós vamos ter que fazer essa obra de redes. Nós já estivemos na comunidade, explicamos como nós vamos estar fazendo, executando isso. Vai ser de forma gradativa.
deixando a população preparada com o tempo necessário para fazer a sua individualização e fazer a interligação, porque vai ter que ter uma modificação interna ali nas suas tubulações, né? Então nós pretendemos lá, eu acho que são 2 ou 3 ruas que nós vamos estar executando essas redes. A nossa previsão, possivelmente agora em janeiro, começar lá, que nós estávamos fazendo uma adutora ali também ali próximo aqui na Vila dos Engenheiros, e agora o próximo passo é instalar essas redes e aí fazer a hidrometração desses locais também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Real Entrevista. Rapidinho, a gente está de volta, não sai daí. Rapaz, olha só, vale a sua participação com a gente, 991 60 9001, pode enviar a sua pergunta. Tá rolando o Real Entrevista com Kleber Salve, o superintendente da Saneouro. Olha, Antônio Pereira ainda continua na onda vermelha devido ao aumento de casos confirmados no distrito de Antônio Pereira. A Prefeitura, por meio do decreto 6.309, do último dia 3, instaurou aí a onda vermelha exclusivamente em Antônio Pereira. Então você aí do distrito, bastante atenção, viu? A adoção das medidas restritivas tem um período de 14 dias a princípio. Se você não se cuidar, você sabe que isso aí pode aumentar, né? Então, cuidado, use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento. O decreto entrou em vigor aí no dia 3 de dezembro, são 14 dias de decreto. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Música, notícia e promoção. Mariana é mais cultura. A cidade que mais investe na preservação de seu patrimônio e suas referências culturais. Já foram investidos cerca de 40 milhões de reais em restaurações do patrimônio histórico. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. Pensando em pedir o seu medicamento de uma maneira mais prática? Chame pelo WhatsApp da Drogaria Cooperouro, 994 18 11 88. A sua drogaria na palma da mão. Entregue em domicílio sem cobranças de taxas para compras acima de R$10. WhatsApp da Drogaria Cooperouro, 994 18 11 88. É a Drogaria Cooperouro, deixando a sua vida muito mais prática. Rádio Real FM. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Informação em tempo real. Considerado um segmento promissor, os pet shops têm ganhado espaço nos últimos anos. Com faturamento de 40 bilhões de reais em 2020, o Brasil está entre os 3 maiores mercados do mundo para produtos pet, um aumento de 13% comparado com os dados de 2019, de acordo com o Instituto Pet Brasil. Atentos à saúde e ao bem-estar animal, muitos tutores investem em cuidados especiais de acordo com uma pesquisa da FEComércio de Minas Gerais. 68% dos pet shops ofereceram produtos e serviços e 40% dos estabelecimentos contam com atendimento médico veterinário. Segundo a pesquisa, os pet shops têm ampliado seu mix de produtos e serviços para fidelizar os clientes em relação aos serviços veterinários. Embora 4 entre 10 empresas façam esse tipo de atendimento, 83% dos estabelecimentos não são abertos a todos os animais. Para a Real FM, repórter Gilson Fernandes. O Radar 90 volta a qualquer momento aqui no 90.1. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Tempo real. Real FM. Venha prestigiar as empreendedoras de Ouro Preto na Feira Mulheres de Vena, nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro Cultural e Turístico da FIENG, entre 10 e 5 da tarde, na Praça Tiradentes. Conheça as marcas que estão apoiando a feira. Livraria São José, Mais Um Café, aqui de Minas, Gabi Rodrigues Marketing, Elisete Corretora. Feira Mulheres de Vena, nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro Cultural e Turístico da FIENG. 90,1. A Prefeitura de Mariana enviou à Câmara o projeto Tarifa Zero. Esse projeto vai garantir transporte gratuito e de qualidade a toda a população. Seguimos na busca de progresso na mobilidade urbana da nossa cidade. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história.
Natal com preços baixos é na Americana Modas. Compre seus presentes de fim de ano e concorra a 5 prêmios exclusivos da loja. Na Americana Modas você encontra roupas em geral, cama, mesa e banho, enxoval para recém-nascidos, peças íntimas, material escolar e brinquedos. Cartão de crédito tem até 10 vezes sem juros. Convênios A7 FOP e a Sufop. Americana Modas. Rua São José, 131A, Centro em Ouro Preto. Em frente à Caixa Econômica Federal. Nesse Natal, que tal um presente especial do Boticário para quem você ama? São mais de 50 opções exclusivas a partir de R$ 39,90. Tem o Kit Lily, Malbec, Coffee Seduction, Nativa Spa Amor e muitos outros. Compre pela loja, com um revendedor, pelo site ou WhatsApp e receba os produtos em segurança. Nesse Natal, presente é o Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Promoção válida até 26 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte produtos selecionados e condições nos canais de venda. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. Viu algum vazamento de água ou esgoto? Com o endereço completo do local do vazamento, o SAI Mariana pode mobilizar nossas equipes de campo com agilidade. Fale com o SAI Mariana via telefone 115 ou 3557-9300. SAI Mariana. Gestão com responsabilidade. Ei, você aí! Esqueça tudo que você já viu de loja de eletrônicos, porque a Ricel chegou com o verdadeiro conceito de loja completaça em Ouro Preto. Completaça de verdade! Tá duvidando, é? Na Ricel você encontra celulares, cabos, carregadores, mochilas, caixas de som JBL originais, shoulder bags, artigos de papelaria, brinquedos e aqui você compra seu smartphone com o mesmo preço da internet e sai com ele na hora. Ricel, Rua São José, 89, Centro em Ouro Preto. Manda o WhatsApp aí, 31 98244 2638. 90,1 Real Entrevista. Agora 11 horas 13 minutos, 11h13, de volta na 90.1, mais música, mais notícia, mais promoção na sua melhor programação. 14 anos no ar juntinho de você, de volta aqui com mais um bloco do Real Entrevista na 90.1. Kleber, o Darlan da Patrulha da Água, ele disse que perdeu a sua resposta sobre. É bom a gente voltar nesse assunto, né, sempre que possível. Chegamos aos 90% realmente de hidrometração, né? Ele falou que da onde você tirou esse número, ele tá querendo saber aqui, porque, segundo ele, na matemática dele não bate esse número. Então, ele pode fazer o cálculo. Nós chegamos a 18.200 aproximadamente de hidrômetros instalados dentro de um número total de ligações ativas de 20.244. Nosso objetivo é chegar a 90%. Então, calculando com esses números, atinge-se aí os 90%. Então aí, Darlan, tá respondida a sua pergunta. Ô, Kleber, sobre a cobrança que pode se iniciar agora, é importante ficar claro que essa cobrança ela só será feita agora a quem já recebeu 3 ou 4 simulações, correto? Correto, é isso mesmo. Então, toda a população que recebeu as 4 simulações com seu volume, então com o volume que foi consumido e o valor representado por esse consumo, que receberam por 4 meses, que está sendo cobrado agora em dezembro. O hidrômetro está sendo instalado hoje, essa família só vai iniciar o pagamento pelo consumo após os 4 meses de simulação. E ainda tendo o limite teto de 20 metros cúbicos. Então, ou seja, ultrapassando esse volume de 20 metros cúbicos, vai ser sempre cobrado o valor para as evidências de 20 metros cúbicos. Então, para exemplificar, instalou o hidrômetro hoje, recebeu 4 simulações, aí a partir da 4ª já vem a cobrança, mais 3 meses com o teto de 20 metros cúbicos. Correto, é isso mesmo. Então a população já pode ir se preparando e avaliando o consumo, né? É a forma da gente estar também auxiliando nessa avaliação para as pessoas buscarem aí ter hábitos conscientes de consumo, para que depois não tenha um valor de tarifa tão alto. Ô Kleber, a gente está falando de 90% de instalação de hidrômetro.
a gente tem uma porcentagem, ou a gente sabe onde os locais que tiveram mais hidrômetros instalados, por exemplo, na sede, como anda a instalação dos hidrômetros nos distritos. A gente sabe alguns distritos aí barraram a hidrometração, barraram algumas obras. Dá pra gente ter essa noção de mais ou menos onde os hidrômetros estão, assim? A gente pode dizer assim? Eles estão mais concentrados na região da sede e também em toda a região de Cachoeiro. Cachoeiro e no Santo Antônio do Leite, Glaura e São Bartolomeu. Também em Engenheiro Corrêa. E nós tivemos aí os impedimentos onde que não instalamos, que foi em Antônio Pereira e Rodrigo Silva, Salto e Bocaina. Nesses distritos não tem nenhum hidrômetro instalado? Tivemos alguns instalados, porém depois tivemos esses impedimentos e agora nós estamos vendo as questões legais e jurídicas para que a gente faça a ação de além da hidrometração, da realização dos investimentos, que nós vemos aí como uma situação bastante delicada, né? Pessoas que não querem hidrometração, pessoas que querem hidrometração sendo prejudicadas, o abastecimento que poderia estar melhor. Então esses investimentos foram totalmente paralisados nessas localidades. Ô Kleber, ainda falando de Antônio Pereira, roda um print aí, você já deve ter visto, uma conversa com você, da pessoa te pedindo um caminhão-pipa e você falando com a pessoa que é necessário a população entender a importância do hidrômetro e que você iria liberar o caminhão-pipa assim que fosse possível. Muita gente tem falado que isso é uma forma da Saneoro agir, né? Um modus operandi da Saneoro, que ela corta a água, fecha a água, e para a pessoa ver que a Saneoro é importante e conscientizar para deixar a instalação do hidrômetro. É realmente um modus operandi da Saneoro cortar a água para a população entender a importância dela e depois deixar a instalação do hidrômetro? O objetivo da Saneoro é levar água com qualidade e quantidade à população. Esse é o nosso objetivo, e o tratamento de esgoto. Em Antônio Pereira temos esse objetivo. Nós sabemos que lá o abastecimento é precário. Nós temos 2 captações, uma através de um poço e uma captação superficial numa serrinha, onde nós fazemos a cloração. Lá é um local de passível alteração da qualidade de água. Então todo o investimento que nós estamos fazendo para um novo poço, fizemos o investimento. Infelizmente nossa unidade foi furtada, então todo o sistema elétrico foi furtado. Praticamente estava pronto para entrar em operação, só aguardando a CEMIG fazer a ligação por parte do sistema. Prejuízo de quanto? De 100 mil reais nós tivemos esse prejuízo, de um investimento ali em torno de quase R$500 milhão de reais. Foram furtados cabos? Toda a estrutura elétrica, transformadores, painéis. Além do furto, também teve atos de vandalismo. Conseguiu recuperar esse material? Porque foi preso um carro em Antônio Pereira com material elétrico, não tem nada a ver com isso. Eu acredito que não tem nada a ver. Então nós não estamos buscando cada vez mais melhorar o sistema de abastecimento do local de Antônio Pereira. Além disso, as redes dessa localidade, desse distrito, elas são subdimensionadas. Então quando se tem um consumo de água elevado em algum ponto, falta em outro. Então nós não temos transporte suficiente dessa água pela tubulação. Então, o nosso objetivo em maio, em junho, se não me falha a memória, foi de instalar novas redes de água com dimensionamento adequado para levar água em oferta necessária à população. Mas nós fomos impedidos dessa ação que seria para o bem do distrito, levar água com qualidade e com quantidade. E agora nós estamos passíveis de variações. Existem, como desce essa água da serrinha, essa água possui qualidade não tão adequada quando tem chuva, então vai arrastar turbidez, a água vai ficar suja. Para deixar bem claro aqui então, porque isso é importante, a Saneoro jamais fez vou cortar a água aqui pra vocês verem como é que é bom ficar sem água e eu mando o caminhão-pipa e depois volto. É só uma teoria. Não existe isso não, né? Nunca pensamos dessa forma, mandamos pipa quando foi necessário. Indicamos, sempre eu tenho destacado para as pessoas que fazem contato conosco da importância das obras para o distrito, porque senão vai ficar dessa forma. O atendimento com caminhão-pipa é emergencial e não de um serviço de rotina. Não pode ser isso, dessa forma. Então, por isso que nós queríamos levar os investimentos para o distrito, mas infelizmente nós fomos impedidos. Mas a manutenção do serviço, hoje, nós fazemos
Com certeza, nós temos uma equipe lá no local que realiza os vazamentos, vai tentar identificar qualquer problema de abastecimento. Então, e sempre que necessário, nós mandamos os pipas nessas situações aí onde tem um vazamento que a gente não identifica, até identificar. Então, são situações que a gente mantém ainda a operação e esse controle para Antônio Pereira. Mas é importante destacar, reforço, a necessidade de investimento. Um distrito ia ser um investimento que nós temos previsto lá, além desse poço novo, tem também um reservatório. Então é um investimento de mais de R$1 milhão por distrito, que é uma coisa bastante importante, que é para o bem da população. E o hidrômetro vem como também um associado a isso, porque existem lá locais que a água do sistema público abastece pesqueiro, criador de peixe. Então deixa de abastecer a população para atender um objetivo único aí. Kleber, se persistir esse problema do pessoal lá não deixar instalar, vai ser complicado, porque você cortar a água de um município inteiro, de um distrito, no caso, inteiro, vai ser meio complicado, até porque tem gente que não tem culpa do outro não deixar instalar. Como é que vocês vão fazer, cara? Vocês vão chamar a polícia, vai ser na força... Vai cortar a água? Vai cortar a água mesmo? Como é que vocês vão... Eu acho que nem você talvez tenha essa resposta agora. É por isso que eu comentei. Nós temos buscado ações, avaliações judiciais para essa situação, que nós estamos querendo levar um bem público para a população. Nós estamos buscando o nosso direito de prestar um serviço público, que isso aí é muito... que é bastante interessante essa situação. Mas... E como eu falei, nós estamos buscando essas vias legais. O que vai acontecer é que os investimentos previstos lá vão deixar de ser executados e a população vai ser, infelizmente, vai ter esse prejuízo para, em situações de estiagem, ter o problema de falta d'água, problemas de variação de qualidade na épocas de chuva. Então, infelizmente, são essas situações que a gente vai buscar uma alternativa e mostrar a importância disso, né? O município precisa nos ajudar também, a prefeitura, em relação a isso, né? Nessa ação, que é uma ação para o bem da população, né? Então, é uma forma que nós estamos buscando aí, diversas formas para estar levando esses investimentos. Kleber, antes eu ia até te fazer uma pergunta sobre a tarifa social, mas a senhora entrou no meio de uma guerra política. Que não tinha nada a ver, né? Que até o atual prefeito Ângelo fez como promessa de campanha que seria tirar a Saneouro. Como que vocês enxergam isso e essa confusão com esse prefeito, que muita gente está falando que ele tem interesses no contrato, não estou falando isso, mas até a boca Câmara, miúda, né, Rodrigo? A própria Câmara indiciou ele como responsável lá no agente causador de alguma irregularidade no contrato. Como vocês veem que vocês entraram no meio dessa guerra política e o povo também meio que comprou essa briga também? Aí, aproveitando a pergunta, era até uma pergunta que eu ia te fazer depois, você é o segundo superintendente da Saneouro aqui. Quando você foi, vamos dizer assim, mandado pra cá, você já sabia o tamanho do abacaxi que você ia ter na mão pra descascar, bicho? Sabia sim. E veio mesmo assim? Sim, saneamento é uma coisa que a gente vê como uma coisa para a população. Tá dentro do meu perfil, dentro do meu trabalho, levar sempre trazer o bem para a sociedade, e o saneamento isso traz. Isso é um orgulho para os técnicos, a gente tem isso na veia de buscar levar isso à população. E o desafio, a gente sabe que a gente vive de desafio. Ouro Preto é um desafio, é uma cidade muito importante para o país. Eu acho que isso também me motivou a estar vindo para cá, buscando isso aí, trazer saneamento, universalização para uma cidade tão importante no país como Ouro Preto. Uma cidade importante e muito linda, né? E em relação a essa questão política, é natural que aconteça, né? Porque um contrato foi feito no mandato anterior, agora, mas o nosso compromisso é com a população de Ouro Preto. Então, quando nós fomos contratados, é um contrato de concessão por 35 anos, onde nós temos as nossas propostas e o objetivo de levar saneamento para a população. Então, o nosso contrato de 35 anos é com a população de Ouro Preto. Então, independente da pessoa que esteja na cadeira de prefeito, nosso compromisso é com a comunidade de Ouro Preto. Tá. Ô Kleber, voltando lá no assunto de Antônio Pereira, como é que fica a situação da Vila Samarco, que tem postos aí feitos pela Samarco? A Saneouro vai pegar isso,
a Saneouro vai criar uma outra captação e a barragem lá, ali saindo da vila. Há uma ideia de usar aqui, porque muita gente vem falar, por que não usa aqui? Tem água que dá para abastecer 100 anos, enfim, como é que vai ficar essa situação da Vila Samarco, né, e mais, as ruas que estão sendo descontinuadas, né, fechadas na Vila e Antônio Pereira, como é que fica essa hidrometração? A Saneouro vem conversando com a Samarco, com a Vale, para saber disso. E a barragem, aquilo ali dá para usar, tá no plano da Saneouro ou é a ideia de outro mundo? Se não me falha a memória, a Vila Samarco, ela é atendida por um sistema específico, não é atendido pelo sistema público, Sim. onde nós temos a concessão. Então nós não temos nenhuma relação em relação à comunidade lá do local. Também vi esse vídeo, ficou bastante bonito, eu achei bem produzido, bem né? produzido. E fiz contato com a Vale para entender. O pessoal tem lá a previsão que seja, infelizmente, mas com certeza, de acordo com os estudos, foi necessário isso, a desativação, o esgotamento daquela represa. Então não há possibilidade nenhuma de nós utilizarmos. Nós temos um investimento lá no município que já fizemos, que é a perfuração do poço. Ele vai permitir a desativação de um poço menor que nós temos hoje em operação e essa captação na Serrinha, como eu já tinha comentado. Mas mesmo lá sendo uma captação, vamos dizer, privada, né, vindo da Samarco, as tarifas chegam lá nas casas da Vila Samarco. Como é que vai funcionar isso? Se a Saneouro, ela não vai, vamos dizer, tratar a água lá, captar, instalar hidrômetro, por que chegam as continhas da Saneouro lá? Eu preciso verificar. Essa informação eu não tenho. Pelo que eu entendo lá do sistema, se está chegando uma tarifa lá, uma fatura de uma comunidade que nós não atendemos, isso está errado, a gente vai precisar corrigir. Kleber, eu te afirmo com certeza, porque eu vejo as contas chegando lá, né? Rodrigo. Sobre a tarifa social, a pessoa que tem direito, como que ela faz para conseguir essa tarifa social? Então, como eu comentei, as categorias, nós temos aí dentro das faixas, as categorias, a categoria residencial social. Praticamente é 60% menor do que uma tarifa residencial. Então, é importante que as famílias busquem o enquadramento, né, nos levar a documentação para que a gente possa enquadrá-las como uma tarifa social para ter esse benefício, que hoje é muito pouco procurado. Nós temos buscado conversar, nós vamos buscar ter contatos aí com os CRAS para nos ver alguma forma para aumentar esse número, porque sabemos que agora com a cobrança pelo consumo, então as pessoas aí vão buscar alternativas para reduzir o valor da tarifa. Então a tarifa social é uma alternativa bastante importante. Agora, possivelmente, existe hoje uma limitação de 5% das ligações que não são atendidas, que não chega a 5%, né, que daria em torno de 2.000 ligações. Hoje nós temos uma adesão de 11 famílias, de 2.000. 11, infelizmente. Um município com quase 76 mil pessoas? Isso mesmo. Então você pode dar até 2.000 tarifas sociais e no momento tem 11, é isso? Isso. E essa questão de limitação praticamente está sendo alterada, então não vai existir mais essa limitação. Então, quem tiver direito vai poder. Isso estava até em discussão na Câmara, né? Me parece. Ô Kleber, como é que é feita... talvez a Saneouro, né, não seja o papel. Se tivesse uma parceria ali com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que é a antiga Secretaria de Assistência Social, porque lá tem esse cadastro, né? Talvez os critérios sejam diferentes, mas acredito que não. Será que uma parceria dessa não seria bom para todo mundo? Com certeza. Nós tivemos uma conversa, uma reunião com o secretário. Ele nos sugeriu a conversar com os CRAS. Então nós estamos agora para marcar uma reunião para estar orientando, conversando com as assistentes sociais, para ver uma forma de viabilizar essa adesão. Às vezes algumas famílias até não conhecem isso, então... E precisam, né? A gente tem divulgado isso nas rádios constantemente, essa informação, mas a gente ainda, mesmo não sendo uma obrigação nossa, a gente tem buscado essa ação de aumentar essa adesão, porque sabemos que é um benefício que ainda não está sendo utilizado. Às vezes acho que a pessoa não tem nem ela tem a informação, mas não tem o entendimento como de proceder, que ela pode né? conseguir isso.
O que a pessoa... eu preciso dessa tarifa social. Quais documentos ela precisa levar lá? É comprovação de renda? Ela tem que ir aqui na loja da Saneor? Como que é? Pelo WhatsApp, por telefone? Esse caso tem que ir nas nossas lojas de atendimento, que aqui tem na JK e lá em Cachoeiro, lá no shopping. Então os documentos são documentos simples, que é do cadastro único, ser cadastrado, e a renda familiar, estou lendo aqui, Paulinho, de até meio salário mínimo per capita. E o consumo médio de energia até 100 kWh por mês e um consumo máximo de 20 metros cúbicos. Esses critérios, essas informações, esses documentos estão definidos, não foram criados pela Saneor, estão definidos na lei municipal que regula a prestação de serviços. Então, são documentos necessários para esse cadastro. Eu entendi, mas eu sei que não é a Saneor que determinou esses critérios, mas o critério é por pessoa ou por moradia da renda familiar? Por exemplo, É. tem 10 pessoas em casa, dividindo a renda da família, ela tem que dar até meio salário mínimo por pessoa. Por pessoa, isso mesmo. Por pessoa. É como funciona, por exemplo, no ProUni, como funciona qualquer serviço social. Ô Kleber, a pergunta aqui agora vem lá de Cachoeira do Campo. Tá assim, bom dia. O Kleber falou de Cachoeira do Campo, onde já tem hidrômetros instalados. Mas tem bairro que não tem rede de esgoto e as casas têm fossa. Como vai ser cobrado um serviço de esgoto inexistente? Aí, diante disso, da outra vez eu te questionei o negócio do caminhão fossa, você disse que tava para resolver. Resolveu essa treta, essa querela toda, porque até hoje a gente fica sem saber. Não tinha caminhão fossa no contrato, aí da outra vez você disse, a gente tá conversando. Foi resolvido esse negócio? Que pé que tá? Foi resolvido sim. Nós apresentamos a proposta para a agência Arisb, que é a agência reguladora. Eles avaliaram as informações que nós passamos e foi regulamentado a prestação desse serviço. Então hoje podemos atender o caminhão-pipa, tem a regulamentação, o limpa-fossa, tem a regulamentação para esse serviço e tem o valor previsto nessa regulamentação. Isso consta no nosso site, tem no site da Arisb também. E em relação à cobrança de esgoto, nós fazemos apenas daqueles locais que possuem rede coletora. Se no caso desse cliente ela está sendo cobrada um esgoto, pode ser que seja de forma incorreta. Então isso ela precisa nos procurar, fazer a reclamação para que a gente avalie isso. E temos previsto investimentos de implantação de rede de esgoto, isso tendo aí uma evolução do crescimento e o atendimento, porque a meta dos 90% de tratamento e coleta está previsto até 2033. Então nós temos um planejamento para a implantação de redes e estações de tratamento de esgoto no município. As pessoas têm hora que tem que parar também de achar que a Saneor faz tudo de propósito para tumultuar a vida do cidadão. Erros acontecem. Ô Kleber, a gente tá falando de esgoto. Ouvi uma história aí que com essa inauguração lá da ETA do Itacolomi, do osso de boi, saltaria de 1% para 44% de tratamento de esgoto em Ouro Preto. Isso é verdade ou é mais um mito aí? Então, hoje nós temos uma única estação de operação que é em São Bartolomeu, que trata, se juntar todo o esgoto do município, trata nem 1%. Então nós temos hoje um projeto já elaborado, nós vamos estar entrando com um pedido de licenciamento junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, para que a gente obtenha a autorização para início das obras. Então já foi definido o projeto o nosso objetivo é já em janeiro ou no máximo em fevereiro, assim que tiver o licenciamento, iniciar as obras para a construção da estação de tratamento de esgoto Osso do Boi. É uma estação que elevará esse índice mesmo de tratamento de 0 praticamente para 40%. E esse é o nosso objetivo, então, até o final do ano que vem, 2022, está finalizando a construção e em janeiro ter a operação, janeiro de 2023, ter a operação dessa estação. É uma estação bastante importante, porque junto com ela nós vamos implantar um sistema de reuso. Então nós falamos que é até uma estação produtora de água de reuso, EPAR, Osso do Boi. Vai direcionar um volume dessa água de reuso para um reservatório que hoje está abandonado lá, que é da antiga ETE Osso do Boi, que vai ser utilizado como tanque de armazenamento de água de reuso para abastecimento de caminhões-pipa quando tiver situações de incêndio nos parques. Então nós teremos essa
essa disponibilidade dessa água. E juntamente com essa unidade, nós vamos ter uma estação de bombeamento que vai levar esse fluente de água de reuso até a barra, praticamente, onde nós vamos ter um ponto lá, um hidrante, para que numa situação de emergência na sede de incêndio, essa água possa ser utilizada no combate a incêndio. Ô, Kleber, você falou muito de investimento. Esse ano, o que a Sanioro já entregou? Quanto já foi investido? Teve a inauguração da ETA outro dia, né? O que já foi feito esse ano em termos de investimento aí pela Sanioro? Então, até o total, até esse mês nós temos praticamente quase 30 milhões investidos, somando 2020 e 2021. No total do contrato são 150. São 150. E nós temos ainda mais uns 40 a 30 milhões para investir nos próximos anos, nos próximos 3 anos. E que nós fizemos são investimentos importantes no município para buscar melhorar o abastecimento, recuperar as unidades de tratamento, principalmente. Você comentou bem, nós fizemos uma reinauguração da ETA Itacolomi, fizemos lá um investimento na ordem de 1 milhão. Temos previstos agora para janeiro, o próximo trimestre, mais R$500 mil no Itacolomi, para melhorar os filtros. Investimentos na estação de captação, sistema do funil. Plantamos um sistema bastante interessante, que é um supervisório, que é um centro de controle operacional, onde nós temos o controle da operação das principais estações de bombeamento e reservatórios do município. Então, se acontecer em cada unidade, nós temos um acompanhamento online, então um investimento na ordem de R$2 milhões que foram feitos no município. Estamos recuperando os reservatórios. As outras estações de tratamento de água também e captações estamos praticamente revitalizando e fazendo esse investimento. Estamos executando, até o momento, nós substituímos, executamos novas redes de quase 15 quilômetros, praticamente uma distância daqui até Mariana em rede. Temos aí a previsão de mais 30 quilômetros de rede novas a serem executadas aí nos próximos anos. Então são investimentos que nós temos aí buscado realizar para melhorar a prestação do serviço, a qualidade da água e a disponibilidade também para a população. Ô Kleber, o Rodrigo perguntou mais cedo, acabou que a gente não respondeu, acabou que você não respondeu. Como é que você enxerga esse vandalismo com os carros da Sanioro? A gente vê carro incendiado, carro virado, gente falando, se vier a gente vai tombar carro. Como é que você enxerga isso, cara? É diferente essa situação, né? Só outra coisa também, que eu queria falar isso, eu já falei, inclusive na presença dos vereadores, o Cruzo estava aqui. Independente se você acha o contrato da Sanioro um absurdo, um roubo, não sei o quê, o pessoal que trabalha lá não tem nada a ver com isso. A gente tem recebido muito caso de funcionário da Sanioro sendo hostilizado. Gente, independente de qualquer coisa, o pessoal tá trabalhando, tá buscando o pão de cada dia lá. Então vamos saber separar uma coisa. Você não gosta do serviço prestado pela empresa, é uma coisa. Agora, você hostilizar partido pessoal, né, gente de Ouro Preto, inclusive, sendo hostilizada, é meio demais. Mas fala aí sobre o vandalismo. E diz que o Rodrigo tá falando também, como é que você enxerga, aproveitando, já que é um assunto só, como é que você enxerga uma denúncia que saiu aí, que um funcionário que tava lá prestando serviço pra Sanioro falou que ia dar tiro, não sei quem. Como é que você enxerga isso, cara? É uma confusão gigantesca, né? Ação e reação. O cara se sente ameaçado, fala, vou deixar o cara me bater aqui. Sou bobo não, né? Como é que você enxerga isso? Primeiro, eu agradeço os nossos colaboradores pelo trabalho, pela dedicação. Mesmo tendo esses momentos de hostilidade, a gente tem sempre orientado para as pessoas manterem a calma, evitar qualquer tipo de confronto. Então é isso a orientação. E agradeço a nossa equipe que não mede esforços em levar água, prestar um serviço de saneamento para o município, nossos colaboradores ouropretanos. E eu entendo isso como esse ato é de bandido. Tacar fogo num carro se tacar o proposital é ato de bandido, tem que ser preso. E quem motiva isso também tem que ser preso. Então eu vejo isso como um crime. E crime tem que ser investigado e essas pessoas têm que ser presas. Então isso é uma ação, um equipamento público, um carro é um equipamento público que leva a prestação de serviço. Então é um crime. Isso tem que ser punido e a pessoa investigada e ser presa. O cara perde a razão, né, bicho? Vai colocar fogo, vai pichar a casa,
Existem tantas outras formas de se manifestar e de se expor opinião. Quando parte para uma atitude dessa, o cara perde totalmente a razão, né, Kleber? Totalmente. Isso é impraticável, não podemos aceitar isso. E temos aí todo o trabalho com nossos colaboradores para sempre evitar qualquer tipo de embate. Não quer deixar hidrometrar, tudo bem, tomamos outras ações. Então, o nosso objetivo é prestar serviço com qualidade. Você falou também, né? É um bem público, querendo ou não. Independente, obviamente, é um crime, mas quem tá pagando por isso é todo mundo, né? O cara queima e todo mundo paga o carro que ele queimou. A conta uma hora chega. Exatamente. Ô Kleber, ainda falando dos distritos, há uma previsão de se hidrometrar todos os distritos, né? Chegou nos 90%, a Saneouro vai dar uma tirada do pé do acelerador com a instalação de hidrômetro, ela vai instalar lá as 20 mil, né, previstas, de acordo com o contrato. Chegou a 20 mil ou chegou no 90% para cobrar, porque muito se tem falado, a Saneouro vai acelerar os 90%, vai começar a cobrar e depois vai tirar o pé do acelerador com investimento, com instalação de hidrômetro. Qual que é o planejamento da Saneouro para os distritos? E principalmente, aí a pergunta que chega e talvez que esteja incomodando várias pessoas é o seguinte: eu vou pagar água, o outro cara não vai. Eu tô pagando a água pro cara? Como funciona isso? Nosso objetivo é ultrapassar os 90 e chegar, se possível, aos 100. Porque nós identificamos que a hidrometração faz parte de um trabalho de programa de redução de perdas que está previsto no contrato. É um objetivo da empresa até interno. Perdas é um indicador muito importante dentro de uma concessão, praticamente é o maior. Então, quanto mais tivermos a forma de como medir as perdas e trabalhar, melhor é a qualidade da prestação do serviço e a maior oferta, a maior disponibilidade disso para a população, em oferta de água, com qualidade e regularidade. Então, a hidrometração ela vai continuar, nós vamos continuar com as nossas equipes com o objetivo de chegar a 100% de hidrometração em todos os locais. Aqueles locais, se eu tenho uma medição, meu vizinho não tem, esse vizinho está sendo notificado que ele está passível de corte e vai, se não aceitar a hidrometração, vai ser cortado. É essa ação que nós vamos estar executando, informando, indicando, para que nós tenhamos aí a questão justa. Aquela pessoa está pagando e o outro não, então como aquele não está pagando e está prejudicando o outro, nós vamos fazer o corte. Kleber, tem que voltar mais uma vez nessa questão política. Caso a prefeitura rompa o contrato com a Saneouro, tem encampação, qual o valor que tem que pagar, como que ficaria isso? Fala, vou romper de qualquer jeito e... Vou dar uma canetada aqui, tchau. Obviamente isso teria uma discussão jurídica, mas existe uma cláusula de uma multa no contrato, alguma coisa do gênero? E mais, você acredita nisso? Você acredita que o Fora Saneouro realmente vai sair dos gritos e vai acontecer? Eu acredito que nós vamos manter o contrato com o poder concedente e cumpri-lo por 35 anos, como está previsto nesse contrato de concessão. E em relação... Desculpa, qual que é? Se existe alguma cláusula em encampação. Se ele quiser romper, vou romper, vou pagar uma multa para vocês. Existe isso? Nós temos aí a questão da importância que já foi investido no município, dos custos que já foram, né? Eu falei, nós tivemos já até agora 30 milhões de investimento no município, nós temos os nossos custos na ordem de 45 milhões, custos operacionais de 45 milhões, e tem a questão dos lucros cessantes, mas isso é uma questão tem que ser feito um estudo mais detalhado para se definir o valor exato, mas tem essas questões que aí depende de um estudo mais aprofundado. Então, em tese, assim, falando muito por alto, isso sem uma base de conta nem jurídica, teria que pagar os 150 milhões, contando com os lucros cessantes. No mínimo, né? No mínimo. Isso aí eu não sei. Teria que ser calculado para ter esse valor exato. No mínimo, o valor investido e mais o custo operacional já dá em 70 milhões? 70 milhões. Porque muito se tem falado, né? Outro dia eu vi 1 bilhão, 200 milhões, e a galera fica com esse valor, né? Fizeram conta lá na Câmara, que se cortasse não sei da onde, com o aumento da arrecadação do município,
pagaria. E da outra vez a gente conversou, né, Kleber? Eu gosto muito de voltar nesse assunto. É que... Oi? Eu não respondi do FOS. Respondi do FOS. Respondeu. Muita coisa, né? Respondeu. Se a gente parar para analisar, a cobrança da água é necessária, né? E tem que acontecer. Não é porque a Saneouro vai sair que isso não vai acontecer, né? Isso acarreta em um monte de coisa. E quando a gente fala de gritos para julgar para a população, julgar contra a empresa, isso vai contra o município, né? Acaba que vocês não conseguem fazer o trabalho da forma que deveriam e a população continua reclamando da falta d'água. Pelo que me parece, né, nesses anos, alguns poucos anos de rádio, a reclamação de falta d'água tem aumentado. Você acredita que a reclamação da falta d'água tem aumentado é por causa dessa azia que foi criada, chamada hidrometração, na população de Ouro Preto? Nós temos vários indicadores, dentro deles o número de reclamações de falta d'água. Então, nós temos orientado a população, quando existe um problema de falta d'água, a reclamar mesmo. Claro, estão prestando um serviço. A tendência de crescimento de reclamação pode ter sim, porque você vai pagar pelo consumo, você vai pagar, tem que exigir cumprimento. Então, as pessoas ainda aceita, agora eu quero. Então, isso é uma mudança de cultura. Então, tá certo a população, ela tem que buscar uma prestação adequada. Então, se está existindo um aumento pelos nossos indicadores, por isso que toda reclamação de falta d'água que é feita pelo nosso atendimento do nosso call center é registrado, isso é contabilizado e é calculado para verificar como é que está a evolução. Pelos nossos números temos identificado uma redução do número de reclamações. E de uma certa forma isso é melhor para vocês, né? Que vocês vão conseguir atender a população. Sim, o nosso objetivo, temos um histórico no município de manobras para abastecimento, então tem dia sim, dia não. Então isso também, nosso objetivo com a hidrometração e com todas as obras em andamento é eliminar isso, ter um abastecimento regular para toda a população. E nós entendemos o seguinte, o município ele tem o objetivo de atender a lei federal, que tem metas, porque se não cumpridas em relação ao saneamento, o município vai ter o prejuízo de não ter mais recurso federal em Ouro Preto. É o marco de saneamento. É o marco de saneamento. Então, não é simplesmente, não vão ter hidrômetro. Tirando a Saneouro ou qualquer outra empresa que vier, tem que pensar nesse objetivo e esse impacto para o próprio município. Esse prazo seria até 2033. O primeiro era até 2023 e depois se postergou com mais 10 anos. Isso mesmo, para dar o tempo necessário para os municípios se adequarem. Então está tendo todo esse movimento de concessões e que não é de privatização. É diferente. Qual é a diferença? Concessão você utiliza do bem público para a prestação de serviço e você investe. Privatização você comprou. Você comprou, é seu. Aí você faz o que você quiser. Você faz o que quiser. E aqui não é. Serviços de água, em toda a sua totalidade, prestação de serviço de água e esgoto, é com concessões. É bom para a população entender, porque fica, privatizou a água. Não é privatizar, tá lá para a Saneouro fazer a administração, né? E outra coisa, a água é um bem público, é um bem da União, não é um bem aqui em Ouro Preto. Virou da Saneouro, não é da Saneouro, nós não somos donos de nada. Nós temos as autorizações, no caso, para a utilização do recurso hídrico pelo IGAM. O IGAM que emite essa autorização e a gente capta de acordo com a necessidade. Então, nós não somos donos de nada, isso que é importante esclarecer. Ô Kleber, você leu o relatório da CPI, bicho? Eu li o final. Eu também só fiz a parte isso. final em relação ao... E o que você achou? Qual é a sua avaliação daquilo ali? Você assistiu alguma oitiva? Inclusive eu participei, né? Eu fui convocado para uma oitiva, onde nós fizemos esclarecimentos em relação à prestação do serviço, já que a CPI é em relação ao processo licitatório e não nada a ver com o contrato. Mas mesmo assim participamos e fizemos os esclarecimentos necessários. A CPI foi uma ação legítima do Legislativo, mas entendemos que não trouxe nenhum argumento que anulasse a questão do contrato de concessão. Então é algo que a gente acompanhou e participou e tem isso como resultado final. Esse relatório foi para a Prefeitura e foi para o Ministério Público.
Vocês acreditam que que um promotor possa propor alguma ação ou mesmo a prefeitura possa, com base nesse CPI, pedir a anulidade de contrato por algum motivo apontado ali? E a prefeitura agora contratou um escritório para cuidar especialmente disso, né? Em relação até o resultado da CPI, existe uma ação popular que foi movida por um dos vereadores, Júlio Góes, onde até hoje, né, todos os pedidos liminares foram indeferidos. Então isso tudo indica que não tem uma questão de nulidade do contrato. Então isso já mostra a tendência do julgamento dessa ação. O que a gente defende é para não tratar esse assunto com politicagem, né, com P minúsculo. Tem que ser tratado pensando para frente, pensando no povo. E da outra vez também, Kleber, a gente conversou, você veio e a Arceop foi extinta naquele período da outra entrevista. E eu te perguntei, Kleber, para quem que a Saneouro, vamos dizer assim, entre aspas, dá uma prestação de contas, para quem que ela responde? E você falou, a gente tá respondendo para a Arceop e para a Secretaria de Obras, porque tava naquela mudança. Agora, com a Arisbe, o tratamento ficou mais fácil, ficou mais reto. E como anda o tratamento com a Secretaria de Obras, se é que existe algum tratamento lá, né? Automaticamente tem que se fazer algumas combinações até para poder executar algumas obras. Como anda o relacionamento Saneouro, Prefeitura, Saneouro, Arisbe? Só você falou Secretaria de Obras, a gente tem recebido muitas críticas também sobre a camada asfáltica que vocês recolocam quando depois de fazerem as ligações. Você tem algo que você possa dizer sobre isso? Deixa eu marcar aqui para não esquecer de responder. Muita coisa falando, você vai lembrando. A gente vai lembrando. Tá. Em relação à Arisbe, é uma agência intermunicipal, ela tem uma experiência muito grande em relação à regulação. Eu entendo que é a segunda mais importante no país, a primeira é da área PCJ lá em São Paulo. Possui técnicos capacitados, uma formação bastante capacitada, e ela faz a regulação, dos serviços, nós apresentamos, ela faz as visitas técnicas, tem todo o acompanhamento, claro, pela complexidade, pela extensão do município, eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, então eles estão acompanhando aí as ações nossas, então regularmente temos reuniões com eles, então, e também com os gestores do contrato. Uma coisa importante que foi feito, e também por provocação da própria Arisbe, e a nossa sempre, foi que o Poder Concedente criasse um gestor do contrato, e foi nomeado 3 técnicos, onde tem o próprio gestor e os fiscais, onde tem o acompanhamento dos nossos serviços, isso é feito então existe essa tratativa com a Prefeitura. E em relação à Secretaria de Obras, tivemos recentemente até uma reunião com eles, onde falaram justamente essa questão da qualidade do asfalto em alguns locais. Sabemos que em alguns locais precisamos melhorar, vamos sempre estar buscando essas alternativas, mas quando existe já um asfalto bonito e precisamos recortar para a instalação de uma adutora que é importante, por exemplo, lá na Vila dos Engenheiros, infelizmente a gente não tem como deixar na forma original, né? Infelizmente tem uma cicatriz ali e a gente busca sempre melhorar a qualidade do asfalto. E também em outras localidades, como Lavras Novas, a gente teve algumas dificuldades em função do próprio tempo, prejudicou para recuperar logo lá o local. Então são ações aí que a gente tem buscado para melhorar. Eu esqueci de mais alguma coisa. Eram essas. E aí agora, na sua opinião, você acha que a mudança a extinção da Arceop e a mudança para a Arisbe foi benéfica para o município? Porque você falou, agora criou um gestor do contrato, agora tem reunião. Pela sua fala, a gente já vê que algumas coisas que talvez não aconteciam ou que a gente não sabia estão acontecendo. Você acha que essa troca foi melhor? Foi benéfica para o contrato, para todo mundo? Eu não avalio como melhor ou como pior. O Arceop teve um problema que eles foram extintos e sem atuação. E ficou sem uma definição. Não tinha um porquê. Mas antes eles acompanhavam, tinha
os diretores, todo o acompanhamento da prestação do serviço e o seu cumprimento do contrato. Então tinha a gestão. Então, e a Arisb também tem feito o seu trabalho. Então são instituições que têm o mesmo objetivo, mas uma é intermunicipal e a outra é municipal. Kleber, o ouvinte do Padre Faria perguntou que mora aqui no bairro Padre Faria. A Saneouro passou instalando os hidrômetros e não instalou na minha casa. Agora, para instalar, estão cobrando uma taxa de R$200. Qual o motivo da cobrança? Em relação a essa questão, precisamos verificar se, como nós tínhamos comentado, ele já possuía uma matrícula, vai ser de forma gratuita. Mas ele não era um cliente, não estava matriculado, vai passar por uma solicitação de um pedido como se fosse uma ligação nova. Então ele tem que procurar lá, levar os documentos e ir a Saneouro, né? Então aí tá o esclarecimento pro ouvinte. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Coisa de 5 minutinhos, a gente tá de volta aqui na 90.1. Agora faltando 4 para o meio-dia. Olha só, rapaz, a programação do Natal de Luz em Mariana está repleta de atrações. E o tradicional acender das luzes já tem data marcada. 10 de dezembro, 7 da noite. Praça Gomes Freire, o Jardim. Olha, um cortejo super legal natalino pela cidade e várias atrações culturais. Confira a programação completa em mariana.mg.gov.br e nas redes sociais oficiais. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. Rapidinho, a gente tá de volta, não saia daí! 9160-9001 no Zap da Real. Mande seu alô na número 1. Você que é apaixonado por duas rodas, não pode deixar de conhecer a Ouro Motos Multimarcas e a Motocar Mariana. Motos, peças, oficina, acessórios e boutique com tudo que você precisa pra sua magrela. Ouro Motos Multimarcas e Motocar Mariana. Acesse ouromotos.com.br e confira o nosso estoque. Ouro Motos Multimarcas, Avenida JK 557, Bauxita Ouro Preto 3551-2202. Motocar Mariana, aluguel e venda de veículos. Avenida Nossa Senhora do Carmo, 80, Mariana, 3557-1198. Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Vila Rica Gás, Super Gás Brás e água mineral Ingá, 3551-2879, 3551-2879. Chama que é super. Atenção, cliente amigo, a Azevedo traz pra você novidades imperdíveis. Corra e confira. Dividimos as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Azevedo, de A a Z, o melhor pra você. Rua Conde de Bobadela, 72, Centro, em Ouro Preto. Real FM. Perto, é logo ali. Natal premiado Farid Supermercados. Muitas ofertas e prêmios todos os dias. Confira. Salsicha Frial, R$ 6,98 o quilo. Arroz Campineiro, 5 quilos, R$ 15,98. Macarrão Barilla Ovos, R$ 3,69. Detergente em pó Omo, 2,2 kg, R$ 19,90. Natal premiado Farid Supermercados. R$80 mil em Vale Compras. Conheçam a Livraria São José. A banca de revistas da Rua São José é hoje a Livraria São José, em frente ao Banco Itaú. Muitas novidades, todos os tipos de livros, gibis e revistas. Dê uma passadinha e aproveite. Livraria São José, Rua São José, 92. Siga @livraria-são-josé.ouro preto e fique por dentro das novidades. Teleentrega Livraria São José, 99673-5138. Livraria São José. Real FM. Tudo que você gosta de ouvir. Mariana é mais saúde. 9 unidades básicas de saúde foram reformadas em 2021. Bandeirantes, Constantino, Bairro Santo Antônio, Cachoeira do Brumado, Passagem de Mariana, Campinas, Furquim, Mainarte e Bairro Chácara. A Prefeitura de Mariana investe cada dia mais no bem-estar da população e trata a saúde como prioridade.
Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. Construção é com a Jequeri. Tradição, seriedade, qualidade e atendimento diferenciados. Com profissionais que entendem do assunto e vão lhe dar as melhores opções para a sua obra. Não é à toa que a Jequeri é a casa de materiais de construção que atua há mais tempo no mercado em Ouro Preto. Traga seu orçamento. A Jequeri está com preços diferenciados. Só nós trabalhamos com material de qualidade e com garantia. Jequeri Materiais de Construção e Acabamentos. Rua Professor Washington Dias, em frente ao Campo da Barra. Rivas tem de tudo para deixar você feliz. Os melhores preços e produtos da cidade. Eletrodomésticos, celulares, colchões, móveis em geral, moda e muito mais. Tudo que você precisa você encontra na Rivas. Venha conferir nosso showroom de estofados. Parcelamos no cheque e no cartão. Rivas Móveis. Rua José Barbosa da Silva, 27, Bauxita. 3551-4689. Onde seu corpo deseja estar. Academia Equilíbrio. Um lugar onde corpo e mente trabalham juntos. Melhor espaço físico, melhores equipamentos, melhor custo-benefício e melhores profissionais. Funcional, pilates, dança fitness, zumba e yoga. Piscina aquecida para natação, hidroginástica e hidroterapia. Academia Equilíbrio. Rua dos Eucaliptos, número 1, Bauxita. 3551-0461. A primavera está no ar e com ela, nossos jardins de Mariana ficam mais floridos, cheios de vida e cor, não é mesmo? Aproveite a estação das flores para molhar suas plantinhas com regador, nada de mangueira. Assim, a natureza agradece em dobro por mais verde e menos desperdício de água em nossa cidade. Sai, Mariana, gestão com responsabilidade. A Droga Rede chega com prazer a Ouro Preto e feliz por fazer parte das famílias ouropretanas. Somos uma família cuidando da sua. Trouxemos um atendimento humanizado e rápido para toda a cidade. Venha conferir nossas promoções. Ligue e faça o seu pedido. Droga Rede, com você em todos os momentos. Rua São José, 201, Centro, Ouro Preto. 3551-4505. WhatsApp 31 989590032. Droga Rede, com você em todos os momentos. 90,1. Estamos de volta com Real Entrevista por aqui na 90.1 pro nosso último bloco. Ô Kleber, já quero começar esse bloco perguntando, esse negócio de aumento aí, vai acontecer mesmo? 21% foi aprovado, tava lá no contrato, a população, mas nem começou a cobrar, já tá aumentando, e aí, velho? Então, o contrato de concessão prevê dois tipos de alteração tarifária, né? Em função do reajuste, que é feito em função da inflação, e a revisão ordinária, que é feita a cada 4 anos, onde se avalia aí a situação dos investimentos contra o contrato, enfim. É feito esse estudo a cada 4 anos. Como o ano passado não houve o reajuste, não foi autorizado, estava previsto na ordem de 11%, teve esse acúmulo agora para esse período, então prevendo aí desde praticamente desses 24 meses. Então está sendo já praticada essa tarifa, ela foi homologada pela agência reguladora e já está foi um reajuste de 21,83%, que foi, como eu falei, homologado pela agência reguladora e está em prática já nesse mês. A mudança, a revisão tarifária não significa só aumento, né? Isso, é uma coisa que é importante também para a população saber. Essa revisão ordinária que é feita no contrato, que estabelece aí a avaliação dos custos que foram tidos pela empresa, a receita e os investimentos, disso é feita uma avaliação de um indicador financeiro, que chama taxa interna de referência. Com base nisso, então a cada 4 anos é verificado esse indicador financeiro, e se ele for positivo, tende aí a questões do efeito de redução na tarifa. Se ele for negativo, assim por diante. Então, o contrato é regido por esse indicador, que ele
faz essa avaliação, a agência reguladora faz isso, e há 4 anos tem esse estudo que pode até permitir. Se as receitas da empresa que foram projetadas dentro do plano foi acima que está previsto, tem possibilidade sim de ter readequações dentro da própria tarifa. Ô Kleber, em uma entrevista, um podcast, um ex-vereador ele disse que a prefeitura e a Câmara deveriam estar mais focada em rever esse reajuste tarifário, se é o que não concorda, porque a hidrometração, todo mundo, gente, se você é contra a hidrometração, você está precisando de rever seus conceitos, né? A gente não está falando de empresa A ou de B, a gente está falando de saneamento básico, né? Cada R$1 investido em saneamento básico, agora mudou, viu? São R$9 a menos gasto, aí com saúde pública e outras coisas. Então, isso tem que acontecer. Mas você está defendendo, senhor, eu estou defendendo que a população tenha uma qualidade de vida. Ele disse que era mais fácil gastar energia, ou mais sábio, gastar energia para rever a tarifa, para tentar abaixar, do que tirar a Saneouro. Você concorda com essa afirmação e você acha que se tivesse feito isso, né, a população estaria mais tranquila, entendendo a importância do saneamento básico? Existe possibilidade de conseguir rever essa tarifa? De repente, você achar que tá elevado, alguma coisa assim, sei lá, por um tempo, manter uma tarifa mais baixa? Existe essa possibilidade? Então, dentro essas provocações, dessas avaliações, nós fizemos um trabalho de verificação. Essa questão do volume teto é um estudo que já partiu para essa identificação, porque tendo esse volume, aquelas questões de consumo acima disso, as pessoas vão pagar nesse volume teto, que já tem um impacto na nossa receita, vamos falar assim. Praticamente são 600 mil, 700 mil que nós estamos deixando de faturar nesse período. Do 20... Isso. Do teto de essa gás e água, né? Isso. Essa limitação dos 20 metros cúbicos fez com que a gente tivesse vamos ter uma perda de aproximadamente 700 mil reais. Eu gostaria que você explicasse isso bem explicado, que esse dos 20 metros cúbicos você falou, mas eu queria que isso ficasse muito claro. Como que funciona esse teto de 20 metros cúbicos? Quiser até desenhar para mostrar na transmissão ali. Porque isso é bem... uma coisa assim que eu acho que é pouco... divulgada. Sim, eu acho que a oportunidade da gente estar falando isso, eu acho que é bem legal, que foi um estudo que nós fizemos, né, que chegou nesse volume teto, ou seja, se eu tenho minha casa, eu passei por 4 meses tendo a simulação, onde indicava lá que eu tinha 50 metros cúbicos, e ainda tentei identificar, buscar reduzir a 25 meu consumo. Ainda por 3 meses, a partir do momento que vai ser cobrado pelo volume, por 3 meses, o que vai ser cobrado de mim vai ser 20 metros cúbicos. Mesmo que eu consumir 25, vai aparecer esse volume lá, mas vai estar limitado aos 20. Então, a empresa está dando mais um tempo, por 3 meses, para buscar melhorar os seus hábitos de consumo e também buscar possível vazamento que possa ter dentro de uma família. Nos 3 primeiros meses, ninguém paga mais que 20 metros cúbicos, senhor Preto? As tarifas residenciais terão esse... Isso só vale para as residências. Residências. Lava Jato, pousada, Comércio, comercial, industrial, público, não. Mas nós temos o nosso trabalho associado a isso, que é de investigação de vazamentos. Temos 3 equipes específicas que ajudam na identificação de vazamentos internos. A pessoa que acha que em casa está dando um vazamento, eles chamam a Saneouro lá, vocês vão lá e fazem o reparo? O reparo, a investigação, no caso? Fazemos a investigação e o reparo. Okay. Porque da outra vez a gente conversou e falou, de dentro para casa é problema da população. Aí a mudança da mentalidade veio e falou, velho, se eu não fizer isso, a população vai ficar com mais, vamos dizer assim, ódio, vai ficar com mais azia da empresa e a gente não vai conseguir trabalhar, né? Qual é o canal para chamar? Explora bastante agora aí. Como que tem que chamar? É a hora de você fazer sua merchan aí. WhatsApp, telefone, como que é? Nós temos nosso call center, que é o 0800 002 1741. Tem o nosso WhatsApp, que tem o número de São Paulo, que nós vamos mudar isso, se Deus quiser, é o 11... Outra reclamação constante. Então, a gente entende essa questão bairrista, né? Que é natural. 11 95020 6424, atendimento WhatsApp no horário comercial, o call center é 24 horas, e nós temos as nossas lojas de atendimento, que estão na JK e lá no shopping
em Cachoeiro. Então são os meios de comunicação e a população. E eu reforço essa questão que você comentou em relação aos estudos tarifários. Eu acho que é isso, tem que partir para isso. Nós já demos o primeiro passo, que foi a definição desse volume teto de 20 metros cúbicos, que tem um impacto na nossa receita. Não estamos pensando só no lucro, mas também na questão da população. A limitação da tarifa social, que já tiramos isso, praticamente não é mais aplicado, então é aplicado para toda a população que quem se precisar enquadrar, tem direito. Tem direito, então não tem essa limitação. E temos um momento importante, que é a revisão ordinária do contrato, onde se avalia os números, a receita, os custos, os investimentos. E nesse momento também é possível verificar, a receita da empresa superou o que estava lá. Isso vai ser avaliado. Então, existem momentos do processo ao longo da concessão que podem passar para chegar a uma revisão das tarifas também. Só brincando aqui, ele falou questão bairrista, no Atlético Cruzeiro aqui, a gente falando, a gente tem que é a imprensa do eixo, né? O WhatsApp da Saneu é do eixo. Ô Kleber, vou te dar uma sugestão, senhor. Faz uma Saneouro itinerante para conscientizar, vai, né? Faz uma ação lá, leva a galera da rádio, faz uma blitz. Pra conscientizar, porque uma ideia. Aí isso chega de uma outra forma, né? Porque só vê a Saneouro instalando hidrômetro, né? Esse lado social de rever o vazamento dentro de casa. A gente viu obra lá em Cachoeira, casa em Cachoeira com conta de 10 mil, né? E o vazamento, você falou daquela vez, era dentro da casa, né? Então as pessoas não têm esse costume. Leva a rádio, faz lá uma blitz, conscientiza as pessoas. Estamos à disposição sempre que você quiser. Agradecendo a presença das meninas aqui, né, da comunicação. O trabalho é difícil, mas ele precisa ser feito, né? Desejo muita sorte, porque competência viu que você tem, né, Rodrigo? Gente, obviamente, o Rom tá brincando, tá? Mas é porque no final a gente já vai ficar mais tranquilo. A gente vai... Não, mas é uma ideia. Nós temos buscado ver esse lado social, esse é o nosso objetivo. Recentemente a GS Nima depositou no Fundo Social da Infância e da Adolescência do município, acho que em torno de R$180 mil, e para a Fundação Aleijadinha R$80 mil, então é um valor bastante importante. Temos previsto agora, possivelmente agora em janeiro, ter um trabalho, nós fizemos uma parceria, contratamos o Senai para ter um curso de especialização dos nossos encanadores, das nossas atendentes comerciais, e a gente achou interessante replicar isso para a população. Então, em janeiro, possivelmente, vai ser aberto aí uma turma de 40 vagas para aperfeiçoamento para encanador hidráulico. Então, é uma ação que a gente vê bastante importante também para qualificar os técnicos e poderem prestar esse serviço no município. Então, esse é o nosso objetivo também. Não é só a questão da cobrança, mas também ter essa parceria com a comunidade, buscar essas ações aí junto à comunidade. Ô Kleber, Rua Benedito Xavier, Antônio Pereira, sabe onde é? Atrás do posto de saúde. De cabeça, eu não sei. Cara, é o posto de saúde, a quadra, e tem o centro de artesãos, né? Um monte de empreendedor ali. Um esgoto passa ali a céu aberto, cara. Aquilo ali precisa ser revisto o mais urgente possível. Nessa última chuva que teve, alagou tudo, a situação ficou complicada. Para você ir pro posto de saúde, né, pelaquela rua, você tem que passar dentro do esgoto. É dentro mesmo, porque não tem ponte, não tem nada. O esgoto fica passando lá. Dá uma atenção naquilo ali que a população de Antônio Pereira tá precisando, viu, bicho? Eu acho que assim como esses serviços de esgoto, a gente tem que prestar e melhorar, onde não tiver, implementar. Vamos verificar, temos que verificar o que está acontecendo lá para definir o que vai ser feito. Mas é importante que a população autorize também que a gente possa prestar o nosso serviço como completo, não só parcial, né? Não somente faça ações aí de esgoto, mas também temos ações de água também para implementar. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Com certeza. Rodrigo. Só encerrando aqui, né? Agradecer ao Kleber. Falar que todo tipo de pergunta, de polêmica, eu acho que o Romulo leu pergunta de ouvintes ali exaustivamente. A gente pensou em todos os tipos de pergunta pro Kleber fazer. Então, qualquer tipo de pergunta, acho que polêmica, foi feita aqui.
E todos foram respondidos. Você gostar ou não da pergunta, concordar ou não com a resposta, vai de você. Coisa. Mas eu acho que todas as perguntas que tinham que ser feitas ao Kleber aqui foram feitas e ele respondeu a todas. Então, Kleber, obrigado por vir aqui na rádio mais uma vez, esclarecer para a população. Toda vez que você precisar esclarecer as coisas, estamos aí à disposição. Porque o nosso papel não é julgar, o nosso papel é dar voz aos dois lados, né? E como o Rodrigo disse, a gente fez todas as perguntas. Tem coisa, gente, que realmente não adianta me mandar e nem ficar me xingando aqui, que eu não passei no ar, porque aí você passa do limite um pouquinho, tem né? Uma coisa também que a gente tem que ter respeito, né, Rodrigo? Respeito e palavrão também não adianta, que não vai pro ar mesmo. Se quiser falar isso, aí você põe na sua rede social, é um problema seu. Aqui na rádio, a gente preza pelo respeito. Então, Kleber, a gente de forma até tranquila, né? A gente fez todas as perguntas, é o que o Rodrigo disse. Precisou, você tem nosso número, você sabe o nosso endereço, é só chegar aqui que estamos à disposição. Em nome da Senioro, agradecimento aí a todos os nossos funcionários pelo trabalho que tem sido feito nesses 2 anos. Vamos encerrar o 2021 já atendendo todos os nossos objetivos. Queria agradecer Rodrigo e Rômulo pela oportunidade. Foi bastante rica essa conversa. Eu acho que a gente pôde esclarecer, apresentar as nossas questões, os nossos investimentos e falar que nós estamos com o objetivo de levar saneamento e universalizar o serviço numa cidade importante e linda do país. O Ouro Preto tem que ter, com certeza, um esgoto tratado, água com qualidade e quantidade suficiente para a população e para o seu desenvolvimento. Queria agradecer também e com certeza nós veremos em outras oportunidades falar dos investimentos, outros investimentos que nós temos aí ao longo desses próximos meses aí no município. Então, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Kleber. Rodrigo, valeu, meu jovem. Volte sempre, a casa é sua. Tamo aí. Sinta-se à vontade. Valeu, gente. Abraço. Até o próximo quarta aí no próximo Real Entrevista. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia e, sobretudo, da paciência e confiança aqui com a 90.1. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 da manhã. Gente, semana maravilhosa, hein? Ontem foi domingo, hoje é quinta, amanhã já é sexta e é final de semana. A gente se vê por aí, lembre-se sempre, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Quer acompanhar ou perdeu a parte da entrevista, está disponível no nosso Facebook e já também no YouTube. Real Entrevista vai ficando por aqui. Forte abraço, até mais. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.